tudo igual, né? Não traz claquete, fica batendo palma. Aí você fala assim, que tipo de mandinga é essa? Ei! Eu acho que descobri a interação do mundo espiritual quando eu tinha uns 9 anos. Eu gostava de uma menina na 3ª série, mas nunca tive coragem de falar pra ela. E daí eu descobri que ela ia mudar de escola. Eu tinha 9 anos, né? Na 3ª série. E daí uma noite eu rezei e falei assim, nossa, por favor, que eu encontre ela amanhã. E aí encontrei. E aí eu fiquei com vergonha de falar com ela. Aí cheguei frustrado, então falei, puxa vida. Aí eu rezei de novo à noite. Falei assim, não, mas só mais amanhã. E eu vou conseguir falar. Encontrei com ela e não tive coragem de falar de novo. E aí eu pedi uma 3ª vez. E encontrei com ela uma 3ª vez. Tudo assim, na sequência, né? E também não tive coragem de falar com ela de novo, 3 vezes. Mas de alguma forma eu descobri naquele momento que havia uma interação. Havia alguma coisa que se você pedisse realmente ou estivesse disposto a, você conseguia mexer nos eventos ao seu redor. Isso foi muito marcante pra mim, tinha uns 9 anos. Desde então comecei a pedir pra ter os poderes do super-homem. Aí nunca mais funcionou. E aí, quando eu tinha uns 14 anos, eu me envolvi com o movimento da Renovação Carismática Católica, que é um movimento muito místico, muito pautado em senso-percepção, não é? Apesar de estar no viés católico, dos dons do Espírito Santo, etc e tal, mas é um movimento que trabalha senso-percepção e habilidades paranormais, clarividência, preconição, clareaudiência, telecinesia e tudo mais, com outros nomes, né? Então eu vivi a experiência do meu desenvolvimento paranormal dentro desse movimento. E mais à frente, foi um movimento onde eu aprendi a dar palestra, onde eu aprendi a falar em público. Eu, sei lá, 14, 15 anos, estava palestrando para 800, 900 pessoas, porque os grupos de oração eram imensos. Então eu vivi esse ápice do movimento. Depois, claro, passei por um período de grande frustração, porque quando você tem um cérebro que funciona, você não é muito bem aceito numa estrutura dogmática religiosa, porque você tem a mania de fazer muito por quê? Por quê? Mas por que isso? Por que aquilo? Não, porque é assim, porque Deus quis, é assim, porque eu sou a autoridade do Espírito Santo, eu tô falando que é assim, você vai prestar contas a Deus da obediência que você teve à hierarquia que ele instituiu, e nós vamos prestar a Deus contas da direção que nós demos ao seu rebanho. Foi bom, eu não nasci para ser gado, não tenho cara de vaca, e aquilo não, simplesmente não ruminei aquilo e saí. E aí, claro, você vive a polaridade, né, de uma fé muito intensa e depois uma total descrença. Você fala assim, se Deus existe, está permitindo essa putaria ao redor, essa putaria religiosa, você fala assim, então ele é um sádico. Como é que pode ser? Como é que pode deixar? Como é que ele pode existir, tolerar tudo isso e tal? Mas pra mim foi muito difícil ser cético. Eu tinha a vivência do fenômeno. Eu vi coisas extraordinárias, vi curas, preconições, clarividência. Pra mim é uma coisa que não entrava na cabeça. Uma vez um amigo falou, nós vamos fazer aqui uma oração para eu decidir qual casa eu tenho que comprar. Eu fui capaz de ver a casa inteira, com detalhes, né? E aí falou, olha, acho que a casa é essa, ninguém tinha visitado a casa. Então eram coisas muito latentes, pessoas que tiveram curas de problema físico, cura emocional. Como é que pode? Como é que se podia explicar aquilo? E foi aí que entrou duas coisas na minha vida. Entrou a visão científica ou essa nova proposta de física quântica, que hoje até está inflacionada, mas e entrou junto com um documentário, Quem Somos Nós. Eu assisti aquele documentário, aquilo me abriu uma brecha de possibilidade e aí a mente nunca mais voltou para o lugar. O que me fez me tornar espiritualista e ao mesmo tempo ser apaixonado por documentários, por produção de vídeo e tal. Então aí peguei toda a minha formação, publicitário, mercadólogo, estrategista militar e pus em cima desse tipo de produção. E aí você expande a mente, você fala, que nem a gente estava conversando agora, né? Como é que eu vou entregar a minha mente criativa a um projeto que eu não acredito? Um projeto, sei lá, de luxo, um projeto de... Eu trabalhava assim com mercado de luxo, mercado de cosméticos, mercado de futebol e mercado de relações com investidores. N coisas que eu já não acredito mais, né? Porque o esporte está pervertido para um novo espetáculo romano, os cosméticos propõem uma estética que não existe e são extremamente cruéis no seu processo de fabricação. Relações com investidores é o grande mal que corrompe a nossa humanidade, é o acúmulo, não é a geração de riqueza, mas o acúmulo, né? A falta de movimentação. E daí luxo.
luxo. Hoje eu milito pela sobriedade, não pelo luxo. É claro que é muito bom ter coisas boas, poder comprar coisas boas, mas é preciso muita sobriedade para que você entenda que o prazer e a felicidade não estão na aquisição ou no acúmulo, mas no movimento das coisas. E se você enxerga o dinheiro como uma energia, você o direciona no caminho do teu propósito, no fluxo do teu propósito. Então, na verdade, você, whatever, tô vivendo bem, meu filho tá estudando, tal, mas eu quero mais dinheiro para quê, né? O dinheiro, ele não é o fim, ele é o meio. Hoje eu olho para a empresa que a gente está construindo, eu falo, ela não é uma empresa de fins lucrativos, mas de meios lucrativos para fins transformadores. Emmanuel fala que o usurário, não o usuário, não confundo, o usurário sequestra o bem devido ao bem de todos. O que é o usurário? O usurário é aquele que acumula e tira proveito desse acúmulo de capital fazendo empréstimos a juros, não é? Então, todo o sistema bancário internacional, que não é ético at all, é usurário. Então, o sistema financeiro, tanto é que surgem já iniciativas na Espanha, na Argentina, do banco ético. Imagina, se você aparece com um projeto que chama banco ético, já deixa claro que todos os outros não são. A gente precisa começar a pensar no dinheiro como de uma forma orgânica, não é? O design orgânico, a tendência de enxergar as coisas de maneira orgânica, nos faz aplicar o princípio de correspondência na prática. Então, se o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, eu desenvolvo uma habilidade contemplativa de olhar para o meu próprio corpo, de olhar para a natureza, de olhar para a forma como o universo funciona e tentar imitá-la, tentar reproduzir ela no sistema. Então, veja, o dinheiro, ele carrega a energia da realização, que ele é tempo de vida. Então eu não pago uma coisa com R$50 ou R$100, eu pago com o tempo de vida necessário para mim, para obter aqueles R$100. Então, se os americanos dizem time is money, na verdade money is time, dinheiro é tempo, tempo de vida representado num papel. Quando eu pego esse dinheiro e o retenho, acumulo e o ganho sobre a exploração de outras pessoas, eu estou sequestrando tempo de vida. Recentemente vi um documentário chamado Human, onde você vê uma funcionária, uma operária chinesa chorando. Então você vê que ela está exaurida na sua energia vital. E ela diz assim, eu não aguento mais, eu trabalho 12 horas por dia. Às vezes ela dorme embaixo da mesa, porque é tão pouco tempo de transporte para ir até a casa dela, dormir e voltar, com 12 horas, uma jornada de 12 horas, que ela dorme embaixo da própria mesa de trabalho. Então veja que coisa, quando eu compro um produto baratinho, se saiu barato para um, saiu caro para outro. Então o tempo de vida que eu economizo, vamos lembrar de dinheiro como tempo de vida, o tempo de vida que eu economizo, todos nós queremos economizar, pagar bem, ter um ótimo custo-benefício, negociar um desconto, é claro, porque nós valorizamos o dinheiro e o tempo de vida que nós investimos para ganhar aquele dinheiro. Mas quando isso é excessivo, impensado, irracional e pouco sóbrio, como é nos dias de hoje, você ao economizar, você está sequestrando a vida de alguém ali, a energia da vida de alguém precisou compensar a energia que você deixou de gastar. Então não há equilíbrio nas trocas, não há balanço. É como se a gente pensasse no dinheiro que carrega energia, como o sangue que carrega o oxigênio. O oxigênio é energia, ele entra em combustão dentro do corpo, libera energia, nos mantém aquecidos. Se você tem acúmulo de sangue numa parte, você tem gangrena. Se você tem acúmulo de sangue no teu cérebro, você tem um derrame. A relação saudável está no fluxo, está no movimento, porque tudo vibra, outra lei universal. Se tudo vibra, tudo está em movimento, nada está parado. Tudo aquilo que para, estraga, apodrece como água. É muito interessante, quando você entende isso, você entende que a finalidade de uma empresa não é a finalidade proposta pelo capitalismo, que é deter o meio, deter o capital, acumular o capital. O capitalismo tem um erro conceitual na sua base. É uma grande corrida para ver quem acumula mais. E isso não pode, isso não tem, como diz um amigo meu, isso não corre o menor risco de dar certo. Não corre o menor risco de dar certo e não está dando certo. A partir desse ponto, a partir dessa reflexão, você entende que uma empresa com fins lucrativos nunca vai ser uma empresa de transformação. Porque ela vai reter o capital, ela vai acumular o capital, aí ela compra outra empresa e compra outra empresa e compra outra empresa, e aí lá no final da vida o empresário, vendo a água bater na bunda, vendo a morte bater na porta, ele vai perceber que a vida dele foi uma inutilidade e aí ele vai tentar fazer alguma coisa. Então eu prefiro não esperar o
fim da minha vida. Eu prefiro fazer o que der para fazer agora e, se possível, sair dessa vida bem liso, do jeito que eu entrei, porque aí é sinal de que tudo aquilo que passou por mim ganhou seu fluxo. Por isso eu entendo hoje que o que nós precisamos são empresas de meios lucrativos, porque é lícito que se lucre, é trabalho, é mérito. Eu não dei sorte na vida. Eu me lasquei muitos anos, virei muitas noites trabalhando, estudei pra caralho, estudo pra caramba, pra fazer o meu trabalho bem. E porque faço ele bem, ele tem um preço, o preço do tempo de vida necessário para eu produzi-lo bem. Então é lícito que ele seja remunerado. O que não é lícito é que eu acumule tudo isso para mim. Na época que nós lançamos o Data Limite, nós lançamos ele em DVD, mas era já o começo do declínio, né? O declínio estava se acentuando na indústria fonográfica, mas ainda assim nós vendemos acho que uns 13 mil DVDs. Acho que na condução de certos trabalhos, os espíritos nos guiam como quem caminha na neblina, sabe? Então você vê só o próximo passo. E por mais que seja da área de planejamento estratégico e eu tenha muitas vezes vislumbres de 10, 20, 30 anos, eu percebo que no dia a dia, um passo de cada vez. Até para que a gente tenha condições, né? Se eu olhasse hoje para minha vida, se 2, 3 anos atrás, e a gente ia ter que fazer o que está fazendo hoje, eu ia falar assim, nossa senhora, nem a pau. Juvenal, né? Então você vai devagarzinho. Naquela época a gente não tinha muita noção, mas foi um sucesso. Foi tão sucesso que a gente chegou a ser lisonjeado de ver ele sendo vendido numa banquinha de piratas, né? De pirataria em Santos. Pirateado e tal. E foi tão interessante porque o marqueteiro do pirateiro, o cara do marketing do pirateiro, ele colocou lá que foi a Globo Filmes que fez. Me senti lisonjeado. Perdi o merchandise, mas ganhei um elogio. Falei, poxa, tá nesse nível. E o que aconteceu? Na sequência ele caiu no torrent. E aí isso foi... deu uma espalhada geral e eu pensei, as pessoas vão assistir de graça, que elas assistam de graça no nosso canal. E foi aí que a gente criou o canal e a priori a gente foi repassando ou foi desovando todos os extras que não couberam no documentário. Você vai fazer um documentário de 1 hora, você grava 8 horas. Então foi desovando e nisso as pessoas foram se engajando. Aí o canal virou uma coisa muito maior em termos de produção. E aí acabou sendo plataforma de lançamento para outros documentários também. Aí entrou no sangue, não tinha mais o que fazer. Você imaginava que esse documentário ia ser uma forma de despertar para as pessoas? Eu sabia que tinha alguma coisa de especial nele, porque ele surgiu também no meu momento de despertar, né? Que nem eu falei, eu vivi um momento de ceticismo muito grande, comecei a compreender melhor as coisas e comecei a elaborar melhor a jornada espiritual dentro de mim, assistindo aquele primeiro documentário Quem Somos Nós. Claro que eu hoje falo de um patamar de consciência que não tinha na época da produção do documentário. Então eu percebo que as coisas que aconteciam na produção do documentário eram muito especiais. Aí foi uma época que eu comecei a buscar intensamente e comecei a reativar as minhas formas de contato, de senso-percepção, de comunicação com essas esferas, até para entender como que as coisas se dariam. E tem coisas muito especiais sobre o Data Limite, porque eu me lembro que quando fui escrever o texto que o locutor ia falar, que era o texto que costurava todas as entrevistas, né? Tem gente que escreve o texto e escolhe uma trilha depois. Não, eu escolho a trilha e depois eu escrevo o texto. Eu primeiro escolho a trilha porque a minha é mais importante a comunicação vibracional do que a intelectiva, do que a cognitiva. Porque a cognitiva vai passar pela razão, mas a vibracional não. Então se a música produzir a vibração correta, a mensagem racional vai ter muito mais eficácia. E eu me lembro que encontrei aquela música me fazia vibrar. Eu não sou músico, não entendo de tom, de harmonia, de ritmo, nem nada. Eu sou sensitivo, eu sinto a música. E aí com aquela música as palavras iam fluindo, né? É muito engraçado, né? Eu estava num processo de despertar, eu escrevi esse texto e escutava música, mas estava fumando um cigarro e não sei mais o que. Não era santo, iluminado, não sou santo, não sou iluminado. Tenho minhas crises, meus conflitos, etc e tal. E com o passar do tempo, você vai vendo a beleza disso. Aí você vai entendendo o que significa quando João fala e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque o sagrado encontra o profano.
profano. E aliás, não há sagrado e não há profano, porque se tudo está contido na mente do todo, o que há na verdade é o fluxo do movimento, do ritmo. Então você percebe que na sinceridade da sua intenção, quando você aposta num projeto e se coloca de coração para ele, cara, o projeto não vai acontecer por causa das suas habilidades. Ele tá muito além de quem nós somos, sabe? Tá muito além de, ai meu Deus, mas se eu fizer isso de errado, os espíritos não vão mais querer saber de mim, aí não vai dar certo, bababá. Ah, nossa, a gente é muito cheio de culpa, muito cheio de drama, sabe? Faz acontecer, na certeza que a gente caminha para um patamar de horizontalidade. Não tem mais essa coisa de, ai, nossa, foi o escolhido. Aliás, os espíritos quando conversam com a gente, eles falam assim, olha, vocês não tem que achar que são melhores que ninguém porque nós os escolhemos. Nós os escolhemos simplesmente porque outrora fomos por vós escolhidos. E como nós, hoje vocês estão no platô da obra, trabalhando, assentando os tijolos e nós estamos aqui embaixo. Já já vocês descem do turno de vocês e a gente sobe e a gente cruza no marca-ponto. E aí são vocês que vão continuar nos orientando, porque nós estamos trabalhando pelo mesmo propósito. Então veja, pelo menos a nossa egrégora, ela não tem assim muita síndrome de sociedade iniciática, de religião, de iluminação. Não, eles falam assim, a gente é tranqueira como vocês. Exoconsciência é uma habilidade inata, é um conceito proposto pela doutora Rebecca Hardcastle Wright, do Institute for Exoconsciousness, nos Estados Unidos, e ela traduz a habilidade inata do ser humano de se conectar, de se comunicar e de co-criar com seres e humanidades extraterrestres e multidimensionais. Ou seja, é uma habilidade inata, faz parte do aparato de senso-percepção do seu corpo. Seus olhos interpretam a luz do sol refletida nas coisas. Seu olfato é percepção de odores. A sua pele, percepção do toque, do atrito. O seu ouvido capta a senso-percepção, essa habilidade de senso-percepção, a habilidade inata do ser humano. Quem corresponde por isso dentro do nosso organismo, em geral, é a glândula pineal. A glândula pineal é o nosso órgão cronobiológico e o nosso órgão de senso-percepção. Ela capta estímulos eletromagnéticos, transforma isso em neuroquímica e a partir daí você começa a perceber que as mensagens chegam na sua mente de uma maneira muito interessante. Habilidade inata significa que todo ser humano tem. Não é porque você não está prestando atenção que você está respirando agora que você deixou de respirar. Não é porque você não está prestando atenção nos odores que te cercam que você está deixando de sentir. Mas acontece um treino. Obviamente, um enólogo distingue notas de odor e de sabor com muito mais precisão do que eu, que bebo Coca-Cola. Então é uma questão de treino, uma questão de desenvolvimento, mas é uma habilidade inata de todo ser humano. Essa habilidade, conexão, comunicação e o mais importante, cocriação. Cocriação estabelece uma relação de peer-to-peer, de pares, parceiros, iguais. Não se entra em contato com seres e essas dimensões naquela antiga postura religiosa de obediência, onde você diz amém, amém, amém. Ao contrário, com vários grupos com quem a gente dialoga fora do Brasil, ou seja, fora do guarda-chuva do dogma e da religião, até recentemente nós tivemos com o pessoal da Spiritual Science Foundation na Europa, e eles disseram assim pra gente, olha Jana, quando um espírito chega, um comunicante chega, um ser chega, e começa a nos falar muito, vocês têm que fazer isso, façam assim, façam assado, ele falou assim, desconfie, porque evolução é colaboração, evolução não é comando, não é ordem, não é ditadura, evolução é colaboração. Então eles sempre vão dizer, olha, tentem fazer isso, que tal fazer aquilo, puxa, vamos pensar, sempre cercados de muito amor. Isso é a plataforma de cocriação. O ser não chega aqui nessa mesa e fala assim, olha, você deve fazer tal coisa, Juliana. Se ele falar, deve fazer tal coisa, eu vou mandar. Fala assim, você não manda e-mail, você não paga minhas contas. Você sugira. E a gente discute, a gente troca ideias. Olha, quem sabe seja melhor assim. Fala, poxa, gente, mas tem esse outro lado. Ah, então vamos fazer isso. E nessa troca de ideias, até porque eles também estão em processo de desenvolvimento, e é curioso. É aquela história, nós estamos assentando os tijolos no andar da obra e eles estão lá embaixo. Eles até podem nos dizer, olha, essa parede está meio torta, olha, tá descendo um guincho, tal. Eles têm uma visão mais ampla da obra, mas o peso de cada tijolo quem sente somos nós. Então se nós vamos levantar uma parede inteira, se nós vamos fazer isso, há uma liberdade de atuação. E isso difere profundamente do antigo paradigma, onde você entra em contato com um ser de luz e eu faço o que o ser manda, porque eu tenho que ser obediente.
obediente, etc e tal. Eu não me dou bem com essa história de ser obediente. Eu prefiro ser ovelha negra, pá virada, e me sinto melhor assim.